Olá, turma! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tia está aqui hoje para a nossa aula de filosofia, certo? E é no nosso livro grosso, lá na página 13. Terminamos, a aula passada falando sobre o que? Alguém lembra? Sobre as coisas naturais e artificiais. E hoje a nossa aula é sobre seres vivos. Vai estar lá na página 13, seres vivos. Aqui, ó, seres vivos. Acompanhem com o livro de vocês, tá? Os elementos naturais que você identificou nas atividades anteriores podem ser classificados em dois grupos. Tem os seres vivos e elementos não vivos. Juntos, eles formam o ambiente e a biodiversidade. E o que é biodiversidade? Essa palavra tem origem na língua grega, em que bios significa vida. Então, é vida, diversidade, certo? Ambiente é tudo que está à nossa volta. Dos seres vivos e que influenciam o desenvolvimento e a saúde deles. Por exemplo, eu moro na minha casa, esse é o meu ambiente. Na minha casa eu estou rodeada de elementos não vivos e seres vivos. Moro com meu marido, que é um ser vivo. Eu tenho as plantas no meu quintal, que são seres vivos. Tenho um cachorro, que é um ser vivo. E tenho os elementos não vivos. Mesa é um elemento não vivo. A minha geladeira é um elemento não vivo. O meu estojo é um elemento não vivo. Um lápis é um elemento não vivo. A cadeira que estou sentada é um elemento não vivo, certo? E ambiente é tudo que está ao meu redor. Biodiversidade é o quê? É o conjunto dos seres vivos diversificados que influenciam o ambiente e são influenciados por ele. Na página 14. A biodiversidade é formada por inúmeras espécies de seres vivos que diferem entre si na aparência, em capacidades, hábitos, necessidades, tempos de vida e outras características. Entenderam aí? Ela é formada por diversas espécies de seres vivos, certo? Nós somos seres vivos, as plantas são seres vivos, os animais também são seres vivos e dentre os animais tem uma diversificação, não é verdade? E que difere entre si a aparência, somos aparentemente diferentes, temos hábitos diferentes e necessidades diferentes. Por exemplo, a tia Amanda precisa usar óculos, né, para enxergar melhor, para facilitar o trabalho dela também em leitura, em estar editando vídeo, para estar usando um computador. Mas já tem gente que não precisa. Utilizam essas coisas, livros, notebooks, celulares, sem necessidade de usar um óculos. E tem um tempo de vida e as outras características. Tempo de vida, tem gente que vai viver 15, 16 anos, tem gente que 60, 90, depende da qualidade de vida que essa pessoa tem, né? Como ela está vivendo, de que ela está se alimentando, certo? A maioria das espécies depende apenas da natureza para viver. Contudo, em relação aos seres humanos, isso é um pouco diferente. Afinal, ainda que a espécie humana faça parte da natureza e dependa dela, os seus membros são capazes de fazer grandes modificações no ambiente para criar diversos elementos e modos de viver. Conseguimos viver apenas da natureza? Sim, mas nós temos necessidades como eu posso falar? Das coisas que têm que ser modificadas. Eu preciso de um aparelho celular neste momento para estar repassando a aula para vocês, porque não é possível estarmos presentes juntinhos em uma sala de aula. Isso é uma necessidade. Outra coisa, a cadeira. Eu preciso de uma cadeira para estar sentada ou um sofá
em minha casa. Poderia viver sem? Sim, poderia estar sentada no chão, não é verdade? Mas tem muitas coisas que vão dar o conforto e vai de acordo com a necessidade de cada ser humano. Já que a gente já estudou sobre a biodiversidade, sobre o ambiente, sobre seres vivos e elementos não vivos, tem uma atividade aqui. Você sabe distinguir os seres vivos dos elementos não vivos que fazem parte da natureza? Siga estes passos e teste os seus conhecimentos. Você vai destacar as cartas da página 1 do material de apoio e vai separar em 2 grupos, os dos seres vivos e dos elementos não vivos. Pronto. Depois disso, de acordo com os grupos que você formou, você vai escrever nas linhas a seguir o nome dos seres ou dos elementos indicados nas cartas. Aí tem assim, ó, seres vivos, aí você vai fazer a descrição desses seres vivos. E tem os elementos não vivos também que você vai estar colocando aí. Gente, ó, elementos não vivos. A água é um elemento não vivo. A neve também é um elemento não vivo. Nuvem é um elemento não vivo, certo? O petróleo. Tô dando dicas aqui para vocês não se confundir, porque primeiro você tem que fazer a separação dos grupos para depois descrever eles, certo? Na terceira, você vai seguir as orientações, vai utilizar as cartas e suas anotações para jogar com os colegas. Isso seria em sala, mas você pode estar jogando com sua irmã, seu primo, seu colega que está com você aí nesse momento. Aí vence quem primeiro conquistar 7 cartas representando os seres vivos, certo? É um jogo. Depois, dando continuidade, você vai passar lá para a página 15, certo? E você vai preencher marcando X para indicar as características de cada elemento da natureza. Se ficar em dúvida, você deve marcar o ponto de interrogação. Por exemplo, as características nascer, elemento não vivo, ou são os seres vivos em geral que vão nascer? Seres vivos em geral nascem sim, tipo a planta, os animais, e os seres humanos. Então, nascer elementos não vivos, então não marca nada. Se é seres vivos em geral, marca um X. Se é seres humanos, também marca um X. Pode ser 2 opções. Crescer, elementos não vivos, crescer. Não, vou estar dando continuidade à vida, então não precisa marcar. Você vai marcar em seres vivos em geral, sim, todos nós crescemos, e seres humanos também, certo? E assim por diante, certo? Na segunda questão, anteriormente você pôde observar que os seres humanos e outros animais estão entre as espécies vivas que compõem a biodiversidade do planeta. Ambos, ou seja, os dois, são capazes de se movimentar e de realizar algumas atividades que interferem na natureza. Apesar das semelhanças deles serem parecidos, esses seres têm algumas diferenças. Com a orientação do professor, vai fazer uma pesquisa e vai descobrir algumas diferenças entre o ser humano e dos outros animais, certo? Você vai fazer uma pesquisa em casa, utilizando a ferramenta o notebook ou celular. Você vai pesquisar lá no Google, né, as diferenças entre os seres humanos e dos outros animais. Depois disso, você vai fazer o quê? Nos espaços a seguir, você vai colar uma imagem de cada animal, pesquisando e escrevendo algo que ele e os demais da mesma espécie podem fazer. Aqui tem 2 quadrinhos. Você vai colar uma imagem, certo, de um animal e vai escrever a pesquisa do lado. Depois vai colar, pode ser do ser humano ou de outro animal e também escrever a pesquisa que você realizou. O interessante é que seja de um ser humano e o de um animal para você ver a diferença, tá? Na terceira, você vai pensar em exemplos de ações que os seres humanos, nós, podemos realizar. E vai registrar. O que é que nós podemos realizar? Muitas coisas, né? Nós podemos escrever, ler, lavar uma louça, lavar uma roupa, tomar banho, e entre várias outras ações, certo? Aqui nós vamos seguir a orientação do professor para trabalhar em equipe com os colegas. Vocês vão produzir um cartaz ou um painel com o título
Vida humana. Nesse trabalho, você vai utilizar imagens para representar diversas atividades que os seres humanos são capazes de realizar, diferenciando-os uns dos outros e dos demais seres vivos. Aqui, eu vou fazer a atividadezinha aqui, escrever direitinho como é que deve ser realizado, certo? Deve ser em cartolina, em algo grande ou em um cartaz que possa estar sendo bem representado, tá bom? Depois, vocês vão estar mandando uma foto, vocês segurando o trabalho de vocês, certo? Espero que vocês tenham compreendido, a tarefinha tá super fácil, né? Falando sobre a vida dos seres vivos, elementos não vivos e a diferença, né, da vida humana para os outros seres, certo? Um beijão e espero que vocês realizem a atividade e me mandem aqui, tá bom? Tchau, bom fim de semana!